Quero saudar os irmãos com um bom dia de salvação. Venho fazer esse vídeo aqui para falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, que ele derramou o seu sangue por nós. A gente quando analisa as histórias passadas e até os profetas, a gente vê que os homens, eles até falavam da lei. Eles falavam da lei e explanavam o livro da lei, mas eles tinham uma certa dificuldade em obedecer, a obedecer e confiar em Deus, porque eles falavam da lei. Você não vê ali no livro de Neemias, a qual Neemias pediu autorização ao rei. Neemias estava aqui na Babilônia, pediu autorização ao rei para restaurar os muros de Jerusalém. E Neemias, ele trouxe material lá do rei, liberou material e ele foi lá fazer o muro. E Tobias, Sanbalate, eles se levantaram contra ele, ali se levantaram contra Neemias. E Neemias continuou ali, Neemias suportou todas as afrontas. Aí Neemias, após construir o muro, Neemias designou os sacerdotes, os levitas, e fizeram a inauguração do templo novamente, que foi erguido. E você vê que aí Neemias voltou lá para servir ao rei, que Neemias ele servia ao rei lá. Aí Neemias voltou. E ficou os sacerdotes, né? Mas o Tobias e Sanbalate, eles estavam sempre ali ao redor, querendo encontrar alguma forma de prejudicá-los. E eles fizeram o seguinte: eles começaram a subornar os sacerdotes. Aí o sacerdote depois começou a receber, quer dizer, os sacrifícios, bicho cego, bicho aleijado, bicho com, assim, numa falta de perfeição ao bicho. Quer dizer, as pessoas começaram a fazer o pior para Deus, a oferecer o pior para Deus. Quer dizer, porque eles usavam o livro da lei só por aparência, só para ensinar, só para falar daquele livro, se for possível até debater sobre aquilo que está escrito. Eles não estavam assim preocupados em obedecer à lei de Deus, eles não estavam preocupados. Eles achavam que o bicho vai queimar, bota esse bicho aleijado mesmo. Quer dizer, que eles não se preocupavam em ter o cuidado de fazer aquela oferta para Deus ali, fazer aquele sacrifício, que se ele não pudesse ele não tivesse condições de comprar, para dar um exemplo assim, um carneiro, que era muito caro para ofertar ao Senhor, ele comprava um casal de pombo ou um pombo mesmo. Agora que fosse algo que fosse assim, perfeito, um bicho perfeito, um bicho que não tivesse mancha, que fosse algo que fosse o seu melhor diante de Deus, que ele tivesse o sacrifício para comprar aquilo, porque fosse uma oferta a Deus. Aí o que acontece? Eles começavam a falar da lei, a pregar da lei, a pregar a palavra da lei, e ao mesmo tempo eles não obedeciam, eles não confiavam em Deus quando vinha uma situação de dificuldade, eles não confiavam em Deus. Aí Deus começou a levantar o profeta Malaquias, né? E Malaquias ele começou a falar, né, sobre dízimo, sobre oferta, sobre aquilo que o povo devia fazer diante de Deus. Quer dizer, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor ainda falou: fazei prova de mim. Você vê que essa relação que acontecia antigamente, você vê com os fariseus. Jesus diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro
E lá em Mateus 23, tem uma passagem lá, nessa passagem aí, que Jesus diz assim, que fala sobre o dízimo, sobre a hortelã, trazer a hortelã, o endro e o cominho, e negligenciar as coisas mais importantes da lei, que era a fé e a justiça. Os fariseus, eles já faziam o seguinte, os fariseus, eles já traziam o dízimo e as ofertas, os fariseus. Mas ele negligenciava, ele não queria viver uma vida de fé, ele não era justo com as pessoas, entendeu? Aí, o que acontece? A história da palavra de Deus, que a oferta e o dízimo simboliza a nossa vida diante de Deus. Mas você vê, né? Que hoje acontece a mesma coisa. Hoje você vê uma das maiores perdições de ter muitas pessoas afastadas do Evangelho, estão aí no mundo, e você vê que são pessoas que conhecem os hinos da harpa, são pessoas que conhecem a palavra, ele sabe pregar, sabe falar bem, ele conhece, está escrito em João, está escrito em Marcos, e ali com um cachimbo de crack na mão, com um cigarro de maconha na boca. Mas por que aconteceu isso? Por quê? Por causa simplesmente da maneira como a escola dominical ela trabalha, no ensino, da maneira como eles abordam a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus no sentido de formar só pessoas para pregar a palavra. Quer dizer, eles não ensinam as pessoas, o mais importante é com que as pessoas obedeçam a palavra. E você vê um dos erros grandes é esse, porque você não vê os fariseus, o Gamaliel, tanto Gamaliel como Caifás, Jesus ele fala em Mateus 23, capítulo 1, ele diz assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus, observar tudo que eles falam, porque ele está falando a palavra de Deus, mas não proceder de conformidade com as suas obras, porque ele diz, mas não faz. Quer dizer, eles falavam da Bíblia porque eles conheciam a palavra, mas só que ele só conhecia só de falar, ele não obedecia o que está escrito. É a mesma coisa que acontece hoje nas escolas dominical. O que acontece hoje? Às vezes aquela pessoa lá que está designada a ser um professor da escola dominical, ele prega sobre a Bíblia, ele fala sobre a Bíblia, ele conhece a Bíblia, mas só que quando é na hora de ele separar o dízimo, separar a oferta, quando é na hora dele se purificar do pecado, ele cai e ele acha que aquilo é normal, ele acha que porque ninguém é perfeito, porque a carne é fraca. Quer dizer, o diabo consegue entrar na cabeça dele, na mente dele e até no seu coração. Ele não tem o discernimento da palavra. Essa palavra está no livro, não está dentro dele, porque ele não recebeu o Espírito da palavra ainda, que é o Espírito Santo. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão ouvindo ele falar, vai ficar a mesma coisa dele. Vão ficar pessoas que vão ficar nas ruas, uma acusando as outras. Porque se eu entendo que a palavra diz uma coisa, se eu obedecer aquela palavra, eu vou arrebentar. Quer dizer, as minhas coisas vão dar certo, eu vou conseguir prosperar, eu vou conseguir viver uma vida melhor, porque o Espírito Santo Porque o Espírito Santo, quando ele entra na vida do homem, é a maior riqueza que o homem pode ter. É o Espírito Santo. É a maior riqueza. Não existe riqueza maior do que o Espírito Santo. E muitos aí estão falando da Bíblia, estão ensinando na escola dominical. Às vezes não tem nem o Espírito Santo. Às vezes tem o Espírito do diabo. Às vezes é um Espírito com Deus. Deus não teve confiança ainda de dar o Espírito Santo a ele, porque tem áreas na vida dele que ele lê a palavra e ele não acredita. Ele fala daquela palavra, mas ele não acredita. E você vê que as pessoas estão ouvindo a palavra, mas o sentido das pessoas ouvir a palavra não é elas guardar para si, obedecer, não. É ela olhar uma pessoa que está no erro e condenar,
ela querer fazer as pessoas tropeçar, entristecer as outras pessoas. Porque, e outra coisa, e se ela aprende aquela palavra e ela vive aquela palavra, ela não tem um cuidado de saber que aquela outra pessoa teve a mesma fragilidade dele para obedecer. Porque é difícil você lutar contra essa carne, contra o espírito do diabo. Não é fácil a gente se libertar do pecado. Aí o que acontece? As escolas dominical, elas estão preocupadas em ensinar a Bíblia. Falar da Bíblia, falar de história. O que está escrito em João, o que está escrito em... E outra coisa, afrontar as outras religiões. Quer dizer, eles acham no coração deles, é como está lá escrito, né, nas igrejas do Apocalipse, né? Que Deus tem visto as vossas obras, né? Aí eles começam a afrontar as outras, porque eles não deviam se preocupar com ninguém. Eles deviam fazer o seguinte: não, eu vou... Você não tira pelo a Universal? A Universal, ela ensina as pessoas a obedecer a palavra. E as pessoas são abençoadas, as pessoas prosperam, as pessoas são libertas dos demônios, as pessoas são libertas na vida sentimental, em todas as áreas da vida. Aí as pessoas ficam com inveja, ficam com raiva, porque a pessoa está lá na religiosidade, só discutindo a Bíblia, afrontando um e outro, falando mal da igreja de A, da igreja de B, assim. Mas eles não procuram obedecer a palavra de Deus, não procuram andar segundo. Se Deus fala em Malaquias para trazer todos os dízimos e ofertas, eles não sabem obedecer. Eles sabem criticar, eles sabem ser usado igual a Eva. O diabo falou para Eva: Eva, Deus sabe que tu não vai morrer. Quer dizer, eles olham e dizem: a minha situação é assim, Deus sabe que eu não posso dar o dízimo. Mas Deus quer ver fidelidade. Fidelidade não precisa você... Se você ganhar R$100, você vai devolver a 10ª parte de R$100. Se você ganhar 1.000, você vai devolver a 10ª parte. Você não precisa nem ter emprego para ser dizimista. Você não precisa nem ter empregado. Se você ganhar R$20, é só você separar o dízimo. O dízimo não é questão de valor, não. Agora, se Deus te colocar no muito e você tiver fé de devolver, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo. Você não vê Jesus lá? Jesus viu as moedinhas que aquela viúva botou ali. Jesus viu também o resto que os ricos também colocaram. Então Jesus está vendo quando você está colocando um resto, a sobra, ou quando você está fazendo o melhor para ele. Tudo Jesus está vendo. Você está pensando que você está fazendo para o pastor da sua igreja? Tudo Jesus está vendo. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? Você priorizar Deus, você dizimar, você ofertar, você se afastar do pecado, você sacrificar a sua vida e amar seu próximo, amar aquela pessoa que está ao seu lado, cuidar, fazer o melhor pela pessoa que está ao seu lado. E aquela pessoa que está lá fora, Deus ele vai cuidar de tudo, se você tiver condições, porque quando você ama a Deus e ao seu próximo, você tem condição de ajudar uma pessoa que está lá fora, padecendo a desgraça do pecado, porque o pecado ele traz morte, traz destruição. Você priorizando a Deus e ao seu próximo, você vai ter o suficiente que você vai poder ajudar seu próximo sem precisar estar roubando a Deus, sem precisar tirar do dízimo, da oferta de Deus. Você vai ajudar porque Deus vai lhe dar o suficiente. E não é aprender a Bíblia, não, é obedecer o que está escrito na Bíblia. Você ouviu, você leu, entendeu, obedeceu, você arrebenta. Fique na paz, em nome de Jesus.